Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos continuar então a falar de orações subordinadas substantivas e adjetivas. Gente, lembrando que na nossa aula anterior a gente viu então a oração subordinada substantiva, subjetiva, cuidado, substantiva, subjetiva, objetiva direta e objetiva indireta. Hoje então nós começamos com a completiva nominal, que exerce então a função de complemento de um nome da oração principal. Ou seja, se eu pego a oração, sinto necessidade de que alguém me ajude. Essa é a oração subordinada. Se eu coloco ela num período simples, fica sinto necessidade disso. Então, gente, sinto aqui é o nosso verbo transitivo. Sei que ele é direto porque necessidade está complementando o sentido, então, desse verbo. Então, é o objeto. Disso, gente, é a junção de de, preposição, mais o pronome isso. Logo, gente, eu sei que aqui está completando, então, esse nome, porque necessidade é um substantivo. Então, eu tenho um complemento nominal. Com isso, eu sei que sinto necessidade de que alguém me ajude, o sinto necessidade. Minha oração principal de que alguém me ajude é minha oração subordinada substantiva completiva nominal. Por quê? Ela está juntando, então, um nome, ela está complementando esse nome. Aí, gente, nós também temos a oração subordinada substantiva predicativa. Cuidado, gente, não estamos falando de predicado, mas sim de predicativo do sujeito. Lembrando, gente, predicativo só acontece quando eu tenho verbo de ligação, que é o ser, o estar, ficar, permanecer, tornar-se, continuar, andar e parecer. Então, são todos verbos de ligação. Nesse caso aqui, gente, eu tenho meu erro foi que cancelei a reunião. Então, tem a oração aqui. Se eu coloco num período simples, meu erro foi horrível. Ou seja, eu pego e substituo toda essa oração por conta desse verbo de ligação. Então, eu tenho o sujeito, verbo de ligação e um adjetivo. Esse adjetivo, gente, como nós estamos falando de análise sintática, ele não vai ser chamado de adjetivo, ele é chamado de predicativo. Do sujeito, porque ele se liga ao sujeito. Ou seja, o horrível está caracterizando o sujeito, o meu erro. Então, eu posso falar que meu erro é a oração principal, que cancelei a reunião é a oração subordinada substantiva predicativa. Então, nós temos também a oração subordinada substantiva apositiva. É aquela que identifica um termo expresso na oração principal, mas não identificado. O problema é este, 2 pontos. Que problema é? Então, eu coloco os 2 pontos e trago a explicação. Você fala muito alto. Então, tenho a explicação por conta desses 2 pontos. Então, qual que é o problema? Que fulano fala muito alto. Próxima, disse a todos a decisão do júri. Decisão, qual decisão? Que o réu seria condenado. Ou seja, gente, a apositiva eu posso relacionar, então, com a presença dos 2 pontos. Lembrando, não é sempre que isso vai acontecer. Então, qual que é a maneira mais fácil de eu identificar? Pegar, procurar, então, qual é o termo na oração principal que está faltando a definição e daí na segunda oração, então, vai estar explicando qual é. E também, gente, nós temos as orações subordinadas substantivas reduzidas. Aqui, gente, está falando que as orações subordinadas substantivas, elas só podem ser reduzidas de infinitivo. Então, eu tenho aqui, disse ser um artista. O verbo que está, no infinitivo é o verbo ser. Porque infinitivos são verbos terminados em ar, e ir. Ou seja, verbo ser se enquadra dessa forma. Então, o que eu faço? Essa é a minha oração reduzida. Aí eu desenvolvo essa oração colocando, então, a conjunção. Disse que era um artista. Então, eu posso fazer, gente, a classificação dela com disse
isso. Então, disse é o nosso verbo. E isso, gente, é o nosso objeto direto, porque eu não tenho a presença de preposição. Então, eu tenho o verbo transitivo aqui direto. Então, eu sei, gente, que essa oração aqui, a subordinada, é o objeto direto, então, da oração principal. Ou seja, gente, se eu for classificar essa segunda oração, eu classifico ela como oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Só isso, é bastante coisa. Mas agora, se eu for classificar reduzida, eu tenho que classificá-la como oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Ou seja, a gente não para mais de falar, mas eu sempre tenho que colocar, gente, se ela for reduzida e qual é o modo nominal do verbo que ela está sendo reduzida. Então, galera, essa informação é muito, muito, muito importante. Não esqueçam, desenvolvida, eu paro ali na função que ela exerce. Agora, se ela é reduzida, eu tenho que colocar isso que ela é reduzida e colocar qual é o modo nominal. Vamos então aos exercícios. Assinale a alternativa cuja oração subordinada é substantiva predicativa. Vamos lá então. A primeira, espero que venhas hoje. Espero. Isso. Então, espero isso. Espero, gente, é o nosso verbo. Isso está complementando o sentido do verbo espero. Então, eu tenho um objeto. Está se ligando diretamente, não tem preposição, é objeto direto. Então, eu sei que é um verbo transitivo direto. Ou seja, aqui eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então, letra A, gente, já não bateu. Letra B, o aluno que trabalha é bom. O aluno é bom. Então, meu sujeito é aluno. É o nosso verbo de ligação. E bom, gente, não está caracterizando o aluno? Então, eu tenho o quê? O predicativo. E nesse caso, é o predicativo do sujeito. Justamente porque ele está se ligando diretamente, então, essa característica ao sujeito. Então, gente, por enquanto, a gente classifica que é a letra B. Por quê? Nós temos ali na sequência meu desejo é esse. Aqui a gente já viu uma coisa um pouquinho diferente. Meu desejo, então, é o nosso sujeito. E o é, gente, é o nosso verbo de ligação. Então, o esse não pode ser o objeto, ou melhor, não pode ser alguma característica aqui. Então, por enquanto, a gente está na dúvida. E a última, és tão inteligente como teu pai. Aqui, gente, és tão inteligente, nós temos a primeira oração e a segunda como teu pai, mas espera, tem dois verbos? Não, gente, o período é simples. Galera, muita atenção agora. Vocês vão falar, tá, mas como assim é a letra B? É a letra C e não a letra B. Gente, vocês viram que eu consegui enganar vocês colocando que é o verbo é? Mas, gente, o aluno que trabalha aqui, gente, esse é o verbo principal. Por isso que a correta é a letra C. Próximo exercício. Pode-se dizer que a tarefa é puramente formal. No texto acima temos uma oração destacada que é um C, então nós temos que completar as informações ali. Então nós temos ali, pode-se dizer que a tarefa é puramente formal. Pode-se dizer verbo, a tarefa puramente é verbo também.
Então, por enquanto, de boa. Então, pode-se dizer isso. Só que isso, eu não posso colocar essa característica aqui, gente? Posso. Então, eu posso colocar aqui, pode-se dizer que é formal. Então, pode-se dizer, neste caso aqui, eu tenho então a nossa locução verbal. E, gente, o é o nosso verbo de ligação. Formal é uma característica do que se pode dizer. Então, formal é o nosso predicativo. Mais especificamente é o predicativo do sujeito, tá? Então, informação importante. Então, dessa forma, eu coloco que ela é predicativa. Tá, mas aí eu tenho que classificar esse C aqui. Ou seja, gente, eu consigo determinar, pode-se dizer quem é? Não. Então, eu falo que é índice de indeterminação do sujeito. Sendo assim, a correta é a letra B. Número 3. Os homens sempre se esquecem que somos todos mortais. A oração destacada é, vamos lá. Os homens sempre se esquecem disso. Então, os homens é o meu sujeito, sempre é o nosso advérbio, se esquecem é o nosso verbo e disso, gente, é o nosso objeto que completa o sentido de esquecer. O disso, gente, lembrando, é a junção do de mais isso. Ou seja, eu tenho o verbo, preposição e o objeto, eu tenho então uma oração substantiva, objetiva indireta, porque o disso é o objeto indireto. Na sequência, em relação ao trecho, e no fim, declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse. As orações destacadas são respectivamente, ou seja, eu tenho que classificar elas ali. Primeira coisa, gente, declarou-me isso. Então, gente, o declarou-me é o nosso verbo. Isso, gente, é o nosso objeto. Tá se ligando ao verbo, não tem preposição, objeto direto. Então, eu tenho o verbo transitivo direto. Logo, a primeira é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, tá? Vamos dar uma olhadinha ali nas alternativas. Indireta, já eliminei. Subordinada, substantiva, predicativa, também já eliminei. Na C, objetiva direta. E na D, também objetiva direta. O que a gente vai fazer? A gente vai ver a segunda oração. Por quê da diferença? Na C, ele fala que a segunda é subordinada substantiva. E na D, fala que é subordinada substantiva subjetiva. Desculpa, completiva nominal. E na D é objetiva indireta. Então, ali, tinha medo disso. Tinha nosso verbo, medo é o nosso substantivo e disso, gente, é o de, preposição, mais o pronome isso. Ou seja, gente, terminou num substantivo, tenho preposição, eu tenho então a substantiva, a completiva, nominal. Sendo assim, a letra C é a correta. A número 5. Considerei por fim que assim é o amor.
A oração destacada tem em relação à oração não destacada. Considerei que assim é o amor. Então a gente tem que falar qual é essa relação que acontece ali. Então eu coloco que eu considerei isso. Então considerei, gente, é o nosso verbo, isso é o nosso objeto. Nesse caso, se liga diretamente ao verbo objeto direto, eu tenho o verbo transitivo direto. Ou seja, gente, tem valor de substantivo. Então, eu já elimino a B e a E. Agora, tem a função sintática de objeto direto ou de sujeito. Nós sabemos que é de objeto direto. Aí, na 6. As orações subordinadas substantivas que aparecem nos períodos abaixo são todas subjetivas, exceto... Gente, uma forma mais fácil da gente ver é observar aqui, ó, decidiu o quê? Decidiu isso. Então, eu sei que não é, nesse caso, ela é, desculpa, na verdade, ela é isso, decidiu. Então, aqui nós temos a subjetiva, então, a oração subordinada subjetiva. É muito bom que o homem, vez por outra, reflita sobre sua vida. Isso é muito bom. Então, novamente, é o sujeito. Ignoras quanto custa o meu relógio? Quanto custou o meu relógio? Ignoras isso? Ignoras ou ignoras isso? Então, gente, é ignoras isso. Logo, ignoras é verbo e isso, gente, então vai ser o nosso objeto direto. Dessa forma, aqui não é aqui subjetiva, é a letra C. Bom, gente, oração subordinada substantiva a gente encerra por aqui na nossa terceira aula. Então, a gente vai falar somente das adjetivas. Aguardo vocês lá. Até a próxima aula.